Caio Montenegro, alfa das Montanhas Negras, já enfrentou guerras, traições e um urso enfurecido sem piscar. Mas nada, absolutamente nada, o preparou para o momento em que entrou numa livraria de bairro e o mundo inteiro parou por causa de um cheiro que seu lobo reconheceu antes mesmo de seus olhos encontrarem os dela. A alcateia das Montanhas Negras era uma fortaleza de pedra e tradição. Caio a governava com mão firme desde os 24 anos, quando seu pai morrera em batalha. Aos 32, era conhecido como o Alfa de Gelo, justo, mas distante. Implacável, mas solitário. O que ninguém sabia, Caio Montenegro escrevia romances. Não romances de guerra ou batalhas, romances românticos. Daqueles de fazer chorar. Daqueles que falavam de amor, perda, destino e almas gêmeas. Publicava sob o pseudônimo Lucas Arantes, e seus livros vendiam silenciosamente para um público fiel que nunca associaria o alfa durão às palavras doces que lia. Era seu segredo. Sua alma nua em páginas que ninguém sabia serem dele. Naquela tarde, Caio fugiu. Uma reunião interminável com anciãos, um tratado chato, a pressão constante de ser o alfa. Tudo pesava mais que o normal. Ele precisava de ar, de silêncio, de invisibilidade. Por isso foi até a cidade humana vizinha, vestindo roupa simples, sem escolta, sem alarde. E por isso entrou numa pequena livraria de bairro chamada Páginas e Sonhos. O cheiro de papel velho e café o acolheu. Ele respirou fundo, sentindo a paz finalmente chegar. Então, o outro cheiro atingiu seu peito como um golpe. Baunilha. Papel novo. Lobisomem. Seu lobo interior, uma besta prateada de olhos cinza que raramente se agitava, ergueu a cabeça. E uivou. Nossa! Destinada! Caio prendeu a respiração. Seu coração disparou. Uma loba. Ali, naquela livraria humana. Sua destinada. Seus olhos percorreram o ambiente em pânico. Ela estava no fundo. Ela usava um vestido simples, florido, azul claro como o céu de outono. Cabelo castanho claro preso num coque desleixado, com mechas soltas emoldurando um rosto salpicado de sardas. Estava sentada num banquinho baixo, perto da estante de lançamentos, com um livro aberto no colo. E ela estava chorando. Não soluços, não drama, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enquanto lia, uma mão tapando a boca, os olhos vidrados nas páginas. Caio reconheceu a capa instantaneamente. Era o livro dele. O último. Cartas para quem nunca vou encontrar. A história de um homem que escrevia cartas para uma amada imaginária, ano após ano, sem nunca enviá-las. O livro mais pessoal que ele já escrevera. Ela estava ali, naquela livraria pequena, lendo as palavras que ele escrevera nas madrugadas solitárias. E estava chorando. O lobo de Caio uivou dentro dele. Não de dor. De reconhecimento. Ela entende. Ela é nossa. Ele ficou paralisado no corredor, incapaz de se mover, incapaz de respirar. Então ela ergueu os olhos. Verde avelã. Os olhos mais bonitos que ele já vira. Inchados de chorar, vermelhos nas bordas, mas incrivelmente vivos. Ela o viu parado ali, encarando-a como um assombro, e corou. E então ela sentiu o cheiro dele. Seus olhos se arregalaram. O livro quase caiu de suas mãos. Ela sentiu. Ela sabe. Desculpa, ela disse, limpando o rosto com a manga, mas seus olhos não desviavam dos dele. É que esse autor, ele escreve como se soubesse o que é solidão. A voz dela era um sussurro. Trêmula. Por causa do livro, ou por causa dele? Caio abriu a boca. Nenhum som saiu. Ela sorriu, sem graça, mas seu lobo devia estar enlouquecendo tanto quanto dele. Você leu? É o Lucas Arantes. O melhor escritor de romance que existe. Ninguém conhece ele, os livros são meio escondidos, mas... Ela apertou o livro contra o peito. Ele me entende. É como se ele olhasse dentro da minha alma. O mundo girou. Caio Montenegro, alfa das Montanhas Negras, sentiu os olhos arderem. Ele, entende mesmo, Caio conseguiu dizer, a voz estranhamente rouca. Ela olhou, curiosa. O cheiro dela envolvia ele como um abraço. Baunilha, papel, e aquela essência única de loba que seu lobo reconhecia como sua desde sempre. Você fala como se conhecesse ele. Ele desviou o olhar. Conheço os livros. Ah, um fã também. Ela se levantou, ainda segurando o volume. É raro encontrar alguém que conheça. As pessoas preferem romance e água com açúcar, sabe? Mas o Lucas, ele escreve de verdade. Escreve sobre amor como se fosse uma ferida. Sobre solidão como se fosse uma casa. Uma casa, Caio repetiu, lembrando-se de ter escrito exatamente essa frase. A solidão não é um vazio, é uma casa onde a gente mora até aprender a dividir o espaço. Os olhos dela se arregalaram. Isso. Essa frase. Ela apertou o livro contra o peito. Quando li isso, pareceu que ele estava falando comigo. Diretamente. Caio sentiu o peito apertar. Ela estava falando com ele. Sem saber. Estava dizendo a ele,
o autor anônimo, que as palavras dele a alcançaram. Que a loba dele encontrou a loba dela através de páginas impressas. Qual é o seu nome? Ele perguntou, antes que pudesse se conter. Ela piscou, surpresa com a pergunta direta. Mara. Mara Leal. Sou a gerente aqui. Ela inclinou a cabeça. E você? Caio. Só Caio? Só Caio por enquanto. Ela sorriu, um sorriso pequeno e torto que fez algo estranho no estômago dele. Bem, só Caio, você parece alguém que precisa de um café. E eu estou de intervalo. Quer tomar um comigo? Podemos falar sobre o Lucas Arantes. O lobo de Caio uivou de alegria. Ele nunca tomara café com ninguém. Nunca. Sua vida era reuniões, deveres, solidão. Sim, ele disse. Eu quero. A cafeteria ao lado era pequena, aconchegante, cheirava canela. Pediram 2 expressos e dividiram um pedaço de bolo de laranja. Mara falava com paixão sobre os livros. Citava frases, comentava personagens, analisava capítulos como se fossem tesouros arqueológicos. No primeiro livro, Carta sem Remetente, tem uma passagem que eu reli umas 20 vezes. Ela disse, os olhos brilhando. Quando ele descreve a primeira vez que vê a amada, e diz, eu não acredito em amor à primeira vista. Mas acredito em reconhecimento. Em olhar para alguém e saber, com todas as fibras do corpo, que aquela pessoa já era sua antes mesmo de você existir. Caio engoliu em seco. Ele escrevera aquilo numa madrugada de insônia, pensando em ninguém. Imaginando um amor que nunca viverá. Agora, ouvindo aquelas palavras saírem da boca dela, diante dele, com aqueles olhos verdes fixos nos seus. Ele entendeu. Tinha escrito aquilo para ela. Sem saber. Anos antes de conhecê-la. Como se o destino já estivesse plantando sementes. Você acredita nisso? Ele perguntou, a voz baixa. Em reconhecimento? Mara olhou por um longo momento. O cheiro dela mudou sutilmente, algo mais doce, mais intenso. Atração. Eu não acreditava. Até hoje. O ar sumiu. E agora? Ele insistiu. Ela desviou o olhar primeiro. Agora acho que talvez, algumas pessoas entram na sua vida e parece que você já as conhecia. Como se estivesse apenas lembrando, não conhecendo. Caio não respondeu. Não conseguia. O silêncio entre eles era carregado, elétrico, cheio de coisas não ditas. Coisas que seus lobos gritavam e seus lábios calavam. Mara riu, sem graça, quebrando o momento. Desculpa, estou sendo muito intensa. É que eu moro sozinha, meus amigos dizem que eu passo do ponto quando começo a falar dos livros. Não passe, ele disse. Continue. Sempre. Ela olhou, surpresa com a intensidade dele. Você é estranho, Caio. Sei. Mas é um estranho bom. Ele sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, um sorriso verdadeiro. Você também, Mara. Você também. Caio, ela disse, de repente. Posso perguntar uma coisa? Ele assentiu, cauteloso. Você é lobisomem, não é? O sangue gelou nas veias dele. Ela não parecia acusadora. Apenas, curiosa. Seus olhos verdes estudavam ele com uma intensidade nova. Eu também, ela completou, baixinho. Senti seu chebro assim que você entrou. Demorou um pouco para processar, mas... Ela encolheu os ombros. A gente reconhece os seus, né? Caio respirou fundo. Sou sim. De qual alcateia? Mentira. Ele podia mentir. Devia mentir. Montanhas, do sul, ele improvisou. Uma alcateia pequena, distante, inexpressiva. Mara sentiu, aliviada. Ah, nunca ouvi falar. Deve ser longe. É. Muito longe. Ela sorriu. Que coincidência, a gente se encontrar aqui, então. 2 lobos perdidos no meio de humanos. Coincidência, ele repetiu, e a palavra era amarga na língua. Por que não era? Era destino. Era a lua rindo da cara dele. E você? Ele perguntou, tentando desviar o foco. De qual alcateia? O rosto dela mudou. A luz nos olhos diminuiu. Nenhuma. Fui expulsa. Quer dizer, minha família foi expulsa. Há muito tempo. 2 gerações. Expulsa? Por quê? Ela deu de ombros, mas a tensão em seus ombros era visível. Meu bisavô desafiou o Alfa na época. Coisa de honra, de território. Perdeu. A alcateia inteira foi banida. Ela fez uma pausa. Desde então, a gente vive por aqui. Humanos. Nenhum de nós pisa em território de alcateia desde que nasceu. Que Alfa fez isso?
A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. Mara franziu a testa. Monte Negro. Alcateia das Montanhas Negras. Ela cuspiu o nome como se fosse veneno. Alfas poderosos, tradicionais e completamente sem coração. Meu avô morreu com o peso da vergonha. Minha mãe nunca superou. E eu jurei que nunca, jamais, colocaria meus pés perto de um alfa daquelas terras. Caio sentiu o chão desaparecer. Monte Negro. Ele. O avô dele. A alcateia dele. A família que ele agora governava. Mara olhou para ele, percebendo sua expressão. Caio. Tudo bem? Você ficou pálido. Tudo, ele conseguiu dizer, a voz rouca. Só, é uma história triste. É, ela suspirou. Mas fazer o quê, né? A gente segue a vida. Eu tenho meus livros, meu trabalho. Não preciso de alcateia. Não preciso de alfas. A frase foi uma facada. Não preciso de alfas. E ele era alfa. O alfa da alcateia que destruiu a família dela. Mara, ele começou, sem saber o que ia dizer. Deixa pra lá, ela interrompeu, forçando um sorriso. Não quero estragar o café com esse papo. Fala mais de você. O que faz? Mora aqui perto? Ele deixou. Porque contar a verdade agora seria perdê-la para sempre. Moro, nas redondezas. Trabalho com administração. Chato, ela provocou. Muito. Ela riu, e o som foi como mel. Caio sorriu também, mas por dentro seu lobo uivava de agonia. Ele tinha encontrado sua destinada. E ela odiava tudo que ele era. 2 horas depois, eles estavam na porta da livraria. O sol já se punha, tingindo a rua de laranja. Preciso ir, Caio disse, relutante. Volta amanhã? Mara perguntou, e pareceu surpresa consigo mesma. Quer dizer, se você quiser. Temos outros livros do Lucas Arantes. Posso mostrar. Caio hesitou por um segundo. Um único segundo. O lobo dele uivou. Fica. Conta. Ela é nossa. Mas ele viu o ódio nos olhos dela quando ela falou de alfas. Viu a dor que a história da família ainda causava. Se ele contasse agora, perderia a chance de conhecê-la. De mostrar quem ele era antes de mostrar o que ele era. Voltarei, ele prometeu. Ela sorriu, aquele sorriso torto que já gravara na memória dele. Até amanhã, só Caio. Até amanhã, Mara. Ele virou as costas e caminhou rua abaixo. No fim do quarteirão, parou. Olhou para trás. Ela ainda estava na porta, olhando para ele. Acenou. Ele acenou de volta. E quando finalmente entrou no carro, Caio Montenegro, alfa das Montanhas Negras, autor secreto dos livros que ela amava, apoiou a cabeça no volante e fechou os olhos. Ela odeia alfas, ele pensou. Ela odeia minha alcateia. Meu nome. Minha família. E eu sou tudo que ela mais despreza. Mas seu lobo não se importava com lógica. Seu lobo só queria uma coisa. Voltar. Você fez o quê? Marcos, seu beta e melhor amigo, quase engasgou com o jantar. Tomei café com uma moça. Numa cafeteria. Loba. Você. Caio Montenegro. O alfa de gelo. Tomou café com uma loba. Numa cafeteria. Sim. E ela é sua destinada? Caio fechou os olhos. Sim. Marcos largou o garfo. E você não contou? Não reivindicou? Não fez nada? Ela odeia alfas, Marcos. A voz de Caio estava cansada. A família dela foi expulsa da nossa alcateia há 2 gerações. Meu avô que expulsou. Ela cresceu odiando os Montenegro. Cresceu odiando tudo que eu represento. Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Meu Deus. Pois é. E você vai fazer o quê? Caio passou a mão no cabelo, desgrenhando. Vou conhecê-la. Vou mostrar quem eu sou antes de mostrar o que eu sou. Quem sabe ela aprenda a separar as coisas. E se não conseguir? Não sei. Ele olhou para a janela, para a lua que começava a surgir. Mas não vou desistir sem tentar. Ela é minha destinada, Marcos. Meu lobo não vai aceitar ninguém além dela. E seus livros? Ela sabe? Não. Também não. Marcos suspirou, derrotado. Você está cavando um buraco fundo, amigo. Sei. Quando ela descobrir a verdade, vai doer. Sei. Mas você vai continuar? Caio olhou para o amigo, e pela primeira vez, Marcos viu algo nos olhos do alfa que nunca vira antes. Esperança. Ela lê meus livros, Marcos. Ela chora com minhas palavras.
Ela me entende sem saber que sou eu. Ele sorriu, um sorriso pequeno e frágil. Se existe alguém no mundo capaz de me perdoar pelo que minha família fez, é ela. Eu tenho que acreditar nisso. Marcos não respondeu. Apenas colocou a mão no ombro do amigo. Reza pra lua que você esteja certo. Perto das 3 da manhã, Caio não conseguia dormir. Ficou revivendo cada palavra dela, cada sorriso, cada lágrima derramada sobre as páginas que ele escrevera. O cheiro dela ainda estava em suas roupas. Sua loba ainda cantava na memória dele. Ele levantou, pegou um caderno novo e começou a escrever. Não era para publicação. Não era para ninguém. Era para ela. Uma carta. A primeira de muitas. Mara. Você não sabe, mas conversou com o autor hoje. Disse que minhas palavras parecem falar diretamente com sua alma. O que você não sabe é que, depois de ouvir você, descobri que minha alma escrevia esperando encontrar a sua. Você também não sabe que sou o alfa da alcateia que destruiu sua família. Meu avô foi cruel com os seus. Eu sei. Eu carrego esse peso mesmo sem ter culpa. Mas eu preciso que você me conheça. O homem, não o título. O lobo, não a alcateia. Porque meu lobo escolheu você. E eu escolheria você mesmo que o destino não mandasse. Um dia eu conto tudo. Por enquanto, fica entre nós. O homem do café. Ele dobrou a carta e guardou na gaveta. Amanhã ele voltaria à livraria. Amanhã ele a veria de novo. E talvez, com o tempo, ela aprendesse a separar o alfa do homem. Talvez. Caio Montenegro descobriu, aos 32 anos, que mentir para a mulher da sua vida era mais doloroso do que qualquer ferida de batalha, mas que a verdade poderia ser uma faca ainda mais afiada. Ele chegou à livraria no horário exato do dia anterior. Não planejou. Seu corpo simplesmente se moveu sozinho, guiado por um instinto mais forte que qualquer estratégia. Quando a porta rangeu e o cheiro de baunilha e papel o envolveu novamente, Caio soube que não importava o risco, ele voltaria todos os dias pelo resto da vida se fosse para sentir aquilo de novo. Mara estava no balcão, organizando uma pilha de livros. Quando viu, seu rosto se iluminou como se o sol tivesse nascido ali dentro. Só Caio. Ela apoiou o queixo nas mãos, sorrindo. Achou mesmo que eu estava brincando sobre você voltar? Não brinco com livros, ele respondeu, sério, mas com um brilho nos olhos. Ela riu, um som que fez o lobo dele dançar. Trouxe café, ele disse, erguendo 2 xícaras. O mesmo de ontem. Espero que goste. Você trouxe café para mim? Ela pareceu genuinamente surpresa. Ninguém nunca trouxe café para mim. Então as pessoas com quem você convive são muito burras. Mara riu mais alto, pegando a xícara. Você é estranho, Caio. Já disse isso ontem. E vou repetir todos os dias até você se acostumar. Todos os dias. Ele gostou do som disso. Os dias seguintes se transformaram em uma dança silenciosa. Caio chegava no final da tarde, sempre com 2 xícaras de café. Sentavam-se no fundo da livraria, nas 2 poltronas velhas que Mara chamava de nosso cantinho. Falavam sobre livros, sobre a vida, sobre nada e tudo. Ela contou que trabalhava ali há 5 anos, desde que a mãe morrera. Que morava sozinha num apartamento pequeno, cheio de estantes. Que seus únicos amigos eram os livros e uma vizinha idosa que vivia dando comida para ela. Caio ouvia cada palavra como se fossem preciosas. E contou, por sua vez, sobre a solidão de governar, sem dizer que governava uma alcateia. Disse que sua família era complicada, que carregava responsabilidades que não pediu, que às vezes sentia que ninguém o via de verdade. Eu vejo, ela disse, numa dessas tardes. Os olhos verdes fixos nos dele. Você é mais do que aparenta, Caio. Tem tanta coisa guardada aí dentro. Ele desviou o olhar, com medo de que ela lesse a verdade em seu rosto. Você também, ele murmurou. Sua dor, eu sinto. Ela não perguntou como ele sabia. Apenas apoiou a cabeça no encosto da poltrona e ficaram em silêncio, compartilhando o mesmo ar, o mesmo calor, a mesma conexão que crescia a cada dia. O lobo de Caio uivava todas as noites. Conta. Ela é nossa. Confia. Mas ele via o jeito como Mara franzia o senho quando alguém mencionava alcateias. Como sua mão fechava em punho se ouvia falar de alfas poderosos. Como seus olhos escureciam ao lembrar da história da família. Nunca, jamais, colocarei meus pés perto de um alfa daquelas terras. Ele ainda ouvia a frase ecoando. Então calava seu lobo e esperava. Uma semana depois, Caio chegou na livraria e encontrou um envelope pardo pregado na porta, com seu nome escrito à mão.
Caio. Ele abriu com o coração acelerado. Caio. Não sei escrever isso direito, então vou escrever errado mesmo. Você apareceu na minha vida do nada. Um estranho com café e olhos tristes. E de repente você é a primeira pessoa que eu procuro quando o dia termina. A primeira pessoa que faz falta quando não vem. Eu não sei o que é isso. Esse aperto no peito. Essa vontade de te contar tudo, de ouvir tudo, de ficar em silêncio contigo. Você me perguntou uma vez se eu acreditava em reconhecimento. Só depois de conhecer você, sinto que te conheço há séculos, Caio. Sinto que você sempre esteve aqui, esperando eu te encontrar. E isso me apavora. Porque tudo que eu aprendi sobre amor foi que ele destrói. Minha avó amou meu avô e foi expulsa. Minha mãe amou meu pai e morreu de tristeza quando ele partiu. As pessoas que eu amo vão embora, Caio. Ou eu vou embora delas. E você? Você é bom demais. Doce demais. Perfeito demais. Alguma coisa precisa estar errada. Mas mesmo assim, eu precisava escrever. Precisava que você soubesse que, seja o que for isso, eu sinto. E estou com medo. Volta amanhã? Com um café? Com esse seu jeito estranho de me olhar como se eu fosse a única pessoa no mundo? Por favor, Mara. Caio leu 3 vezes. Na terceira, os olhos estavam úmidos. Ela sente. Ela também sente. Seu lobo uivou dentro dele, triunfante. Agora conta. Agora ela precisa saber. Caio guardou a carta no bolso, junto ao coração. E esperou. No dia seguinte, ele entrou na livraria com café e uma determinação nova. Mara estava no balcão, nervosa, os olhos evitando os dele. Li a carta, ele disse, baixinho. Ela corou violentamente. Foi idiota, pode rasgar, esquece. Mara. Ela parou. Eu sinto a mesma coisa. Ele deu um passo à frente. E quero te levar a um lugar hoje. Depois que a livraria fechar. Para conversar. De verdade. Que lugar? Meu lugar favorito. Onde eu vou quando preciso pensar. Quando a solidão aperta. Ele sorriu, tímido. Quero compartilhar com você. Ela o estudou por um longo momento. Isso é um encontro, Caio? É um pedido de desculpas adiantado. Desculpas pelo quê? Ele desviou o olhar. Por coisas que ainda não te contei. Mas que você merece saber. Mara franziu a testa, confusa, mas algo nos olhos dele a impediu de perguntar mais. Está bem, ela disse. Depois do expediente. Vou. O lugar era um mirante nos arredores da cidade, de onde se via o vale inteiro. A lua estava cheia, enorme, derramando prata sobre as montanhas. Mara ficou em silêncio por um longo tempo, absorvendo a vista. É lindo, ela sussurrou. Porque nunca soube desse lugar. Porque é meu esconderijo. Caio estava ao lado dela, as mãos nos bolsos. Venho aqui quando o peso de ser, quem eu sou, fica grande demais. Ela o olhou. Quem você é, Caio? Ele respirou fundo. Meu nome completo é Caio Montenegro. A palavra caiu como uma pedra. Alfa da Alcateia das Montanhas Negras. O mundo parou. Mara não se moveu. Seus olhos se arregalaram, verdes demais na luz da lua. O quê? O Alfa que expulsou sua família era meu avô. Eu era criança quando aconteceu. Não tive escolha, não tive voz. Mas carrego o nome. Carrego a culpa. Carrego a Alcateia que destruiu a vida dos seus. Ela deu um passo para trás. Você mentiu para mim. Disse que era das montanhas do sul. Eu sei. E me arrependo todos os dias desde então. Por que não contou antes? Porque no primeiro café, você disse que odiava alfas. Que odiava minha Alcateia. Que nunca colocaria os pés perto de um Montenegro. A voz dele estava rouca. E eu sou tudo isso, Mara. Tudo que você aprendeu a odiar. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Você deveria ter contado. Eu sei. Eu confiei em você. Me abri. Escrevi aquela carta idiota. E eu li cada palavra com o coração na mão. Porque eu sinto mesmo. Porque meu lobo te reconheceu no segundo em que entrei naquela livraria. Porque você é minha destinada, Mara. A lua escolheu você para mim. E eu passei esses dias tentando ser apenas Caio, para que você pudesse me amar antes de odiar o que eu represento. Ela soluçou, um som partido. Isso não muda o que sua família fez. Não muda. E eu não vou pedir para você esquecer. Não vou pedir perdão pelo meu avô. Ele deu um passo à frente, devagar. Mas vou pedir uma chance para mostrar quem eu sou. O homem, não o título.
O lobo que escolheu você, não a alcateia que feriu os seus. E se eu não conseguir separar as duas coisas? Então eu vou embora. A palavra doeu fisicamente. Vou embora e vou passar o resto da vida escrevendo cartas que nunca envio, como nos meus livros. Porque pelo menos tive a chance de te conhecer. Pelo menos meu lobo sabe que você existe. Ela olhou, confusa. Seus livros? Caio respirou fundo. Mais uma verdade. Mais uma faca. Lucas Arantes. O autor que você tanto ama. Ele engoliu em seco. Sou eu. O choque no rosto dela foi ainda maior que o anterior. Você é o Lucas? O escritor? O homem que escreveu todas aquelas palavras que pareciam falar diretamente com sua alma. Ele completou, com um sorriso triste. Porque eu escrevi pensando em alguém como você. Alguém que entendesse a solidão. Alguém que lesse e sentisse que não estava sozinha. Mara abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Você escreveu cartas para quem nunca vou encontrar. 3 anos antes de te conhecer. E mesmo assim, cada palavra era sobre você. Sobre a mulher que eu esperava encontrar um dia. Sobre a loba que meu lobo já conhecia antes de eu saber que existia. O silêncio foi absoluto. A lua brilhava sobre eles. O vento soprava suave. E no meio do nada, 2 lobos destinados se encaravam, separados por gerações de dor e uma verdade que doía. Então, Mara fez algo que Caio não esperava. Ela avançou. E o beijou. Não foi um beijo suave. Foi desesperado, confuso, cheio de lágrimas e raiva e amor e medo. Ela o agarrou pela jaqueta, puxando para si, e ele a envolveu nos braços como se ela fosse feita de vidro. Quando se separaram, estavam ofegantes. Eu devia odiar você, ela sussurrou contra os lábios dele. Devia. Devia ir embora agora. Devia. Mas seu lobo? Ela fechou os olhos. Seu lobo é o mesmo que uiva nas minhas noites sem sono. Ele está em cada palavra que você escreveu. Em cada café que você trouxe. Em cada olhar. Mara. Eu não sei perdoar sua alcateia. Não sei esquecer o que sua família fez. Tela abriu os olhos, verdes brilhando de lágrimas e lua. Mas eu sei que meu lobo escolheu você. E eu estou escolhendo tentar. Caio encostou a testa na dela, os olhos fechados. É tudo que peço. Ficaram assim, abraçados no mirante, enquanto a lua subia no céu. 2 lobos de alcateias rivais, unidos por um destino cruel e um amor teimoso. Seu livro novo, ela murmurou, depois de um tempo. O próximo. Vai ser sobre a gente? Ele riu, um som úmido. Vai ser sobre uma loba que lê livros numa livraria e um alfa mentiroso que se apaixona perdidamente por ela. Mentiroso? Menti por omissão. É diferente. É uma desculpa esfarrapada, Montenegro. Funcionou? Ela olhou, e pela primeira vez na noite, sorriu. Pequeno, frágil, mas real. Vou pensar. Pensa devagar. Tenho uma vida inteira para esperar. Ela o beijou de novo. Mais devagar desta vez. Mais doce. E no meio do nada, sob a lua cheia, o alfa das Montanhas Negras e a loba da família expulsa começaram a escrever o primeiro capítulo de uma história que ninguém, nem o destino, poderia ter previsto. Naquela noite, Caio não dormiu. Ficou acordado, revivendo o beijo, as palavras dela, o momento em que ela poderia ter ido embora e não foi. Perto do amanhecer, pegou o caderno e escreveu. Mara, você me beijou mesmo sabendo quem eu sou. Você escolheu tentar mesmo tendo todos os motivos para desistir. Eu não mereço você. Mas vou passar o resto da minha vida tentando merecer. Vou honrar sua escolha todos os dias. Vou mostrar que um alfa pode ser diferente. Que um Montenegro pode ser mais que o nome que carrega. E vou te amar. Silenciosamente, ruidosamente, em palavras escritas e não ditas. Vou te amar de todos os jeitos que existem. Porque você é minha destinada. Sim. Mas mais que isso, você é minha escolha. Caio. Ele guardou a carta na mesma gaveta da primeira. Um dia, mostraria todas para ela. Um dia. Caio Montenegro descobriu que manter um segredo era difícil, mas proteger um amor proibido era uma batalha para a qual nenhum treinamento de alfa o preparara. As semanas seguintes foram feitas de silêncios e olhares. Caio continuava indo à livraria todas as tardes, mas agora os encontros tinham um peso novo. Já não eram apenas café e conversa sobre livros, eram mãos que se tocavam sem querer sobre o balcão, eram olhares que demoravam segundos a mais, eram despedidas na porta que duravam uma eternidade. Isso é loucura, Mara sussurrou numa dessas noites,
encostada na parede da livraria, com ele tão perto que seus corpos quase se tocavam. Sua alcateia não pode saber. Não vai saber. E ele passou o dedo na bochecha dela, nas sardas que aprenderá a memorizar. Por enquanto, é só nosso. Por enquanto. Ele hesitou. Um dia eles vão saber. Quando eu estiver pronto para enfrentar as consequências. E se as consequências forem me odiarem, me rejeitarem, então eles vão ter que me odiar também. A resposta foi imediata, feroz. Não existe eu sem você, Mara. Já decidi isso. Ela o beijou, um beijo rápido e assustado, como se o mundo pudesse desabar a qualquer momento. O mundo não desabou naquela noite. Mas na noite seguinte, alguém viu. Dantas era um dos guerreiros mais leais de Caio. Tinha servido ao pai dele, servia a ele agora, e conhecia o Alfa como poucos. Por isso, quando foi enviado à cidade para buscar suprimentos e viu uma figura familiar saindo de uma livraria abraçada a uma mulher de cabelo castanho, ele congelou. Não era possível. Caio Montenegro não abraçava ninguém. Caio Montenegro não sorria daquele jeito. Caio Montenegro era o Alfa de gelo. Dantas esperou até o dia seguinte. Seguiu Caio sem que ele percebesse. Viu-o entrar na livraria com 2 xícaras de café. Viu a mulher abrir um sorriso que iluminava o quarteirão. Viu a mão do Alfa tocar o rosto dela com uma ternura que Dantas jamais imaginara possível. E viu, quando ela se virou para pegar um livro na prateleira alta, o perfil. O rosto. As sardas. Os olhos verdes. Ele reconheceu. Não a pessoa, a família. Aquela arcada dentária, aquele jeito de andar, aquele nariz levemente arrebitado. Eram traços dos Leal. A família expulsa há 2 gerações. O coração de Dantas gelou. Ele sabia o que tinha que fazer. 3 dias depois, uma caminhonete preta estacionou em frente à livraria. Caio estava no fundo, com Mara, lendo trechos de seu novo livro em voz alta. Ela ria, encostada nele, quando a porta rangeu e o cheiro conhecido atingiu suas narinas. Pinho. Couro. Autoridade. Ele ergueu os olhos. Isadora Montenegro. Sua mãe. A antiga Alfa. 7 anos afastada do cargo, mas com a mesma presença esmagadora de sempre. Cabelos grisalhos presos num coque severo, olhos cinza iguais aos dele, vestida como se fosse a um julgamento. Atrás dela, Dantas, com o olhar arrependido de quem traíra o amigo por lealdade à alcateia. Caio, Isadora disse, a voz calma, mortal. Precisa voltar para casa. Agora. Mara se levantou, pálida. Ela não sabia quem era aquela mulher, mas seu cheiro gritava Alfa. E seu corpo respondia com o instinto mais antigo, fuja. Mãe, Caio disse, colocando-se instintivamente na frente de Mara. Não é hora. Não é hora? Isadora inclinou a cabeça. Seu guerreiro veio até mim. Disse que você está se encontrando com uma mulher. Em segredo. Como se fosse algo vergonhoso. Não é vergonhoso. É privado. Privado. Ela riu, um som seco. Você é o Alfa, Caio. Nada é privado. Quem é ela? Caio não respondeu. Mas seu corpo não se moveu. Continuou ali, uma muralha entre sua mãe e sua loba. Isadora olhou por cima do ombro dele. Seus olhos cinza encontraram os verdes de Mara. E então, algo mudou em seu rosto. Reconhecimento. Você? Ela sussurrou. Os olhos, as sardas. Sua mão se fechou em punho. Leal. Você é uma leal. Mara ergueu o queixo, mesmo com o corpo tremendo. Sou a neta do homem que desafiou meu pai. Que perdeu. Que foi expulso com toda a alcateia. Sim. E você acha que pode se envolver com meu filho? O silêncio na livraria era absoluto. Até os livros pareciam prender a respiração. Caio deu um passo à frente. Mãe, chega. Chega. Isadora o encarou. Você sabe o que essa família fez? O que eles representam? Eles desafiaram a autoridade da alcateia. Foram banidos. E agora a neta do traidor está enfeitiçando você? Não estou enfeitiçando ninguém, Mara disse, a voz firme apesar do medo. Eu nem sabia quem ele era quando nos conhecemos. E quando descobri, tentei ir embora. Ele não deixou. Ele não deixou? Isadora riu, um som amargo. Ela quis ir embora e você a impediu? Segurou ela aqui contra a vontade dela? Que tipo de Alfa faz isso? Não foi assim, Caio interveio. Eu pedi para ela ficar. Pedi uma chance. Ela escolheu ficar. Ela escolheu? Isadora inclinou a cabeça, os olhos estreitados.
Uma leal escolhe ficar com o Montenegro? Depois de tudo que fizemos à família dela? Você acredita mesmo nessa história, Caio? Acredito, porque confio nela. Confia? A voz de Isadora subiu. Ela é uma leal. Cresceu ouvindo mentiras sobre nós. A única razão para estar aqui é para se vingar, para destruir você por dentro. Não é verdade, Mara protestou, os olhos ardendo. Cale a boca. Isadora avançou, mas Caio bloqueou o caminho. Mãe, chega. Agora. Ela está manipulando você. Ela não está manipulando ninguém. Ela leu meus livros antes de saber quem eu era. Ela me conheceu como Caio, não como Alfa. Ela só descobriu a verdade semanas depois, e mesmo assim escolheu ficar. A voz dele estava calma, mas firme. A única pessoa tentando manipular alguém aqui é você. O tapa veio rápido. Isadora acertou o rosto do filho com a palma da mão, um som seco que ecoou nas estantes. Mara deu um passo à frente instintivamente, mas Caio ergueu a mão, impedindo-a. Esse tapa, ele disse, devagar, tocando a bochecha vermelha, foi pelo que eu fiz ou pelo que eu disse? Isadora estava branca de raiva. Você está envergonhando nossa família. Estou tentando consertar o que nossa família destruiu. Consertar? Ela apontou para Mara. Ela é a prova viva da nossa autoridade. Da nossa força. Se aceitarmos ela de volta, mostramos fraqueza. Mostramos humanidade. Mostramos que evoluímos. Evolução é fraqueza. Então prefiro ser fraco. O silêncio foi de gelo. Isadora o encarou por um longo tempo. Então, lentamente, virou-se para Mara. Você. Sai daqui. Desaparece. Se eu souber que você se aproximou do meu filho de novo, juro por tudo que é sagrado, vou pessoalmente garantir que sua família seja lembrada como traidora por mais 100 gerações. Mara empalideceu, mas não se moveu. Ela não vai a lugar nenhum, Caio disse. Caio. Eu disse, não vai. A autoridade na voz dele fez até Isadora hesitar. Pela primeira vez, ela viu no filho não o menino que criará, mas o alfa que ele se tornará. Mãe, ele continuou, mais calmo agora. Eu amo essa mulher. Meu lobo a escolheu. E eu escolhi ela também. Se você não aceita, lamento. Mas não vou abandoná-la por tradição. Não vou repetir os erros do meu avô. Isadora ficou em silêncio por um longo momento. Então, sem uma palavra, virou as costas e saiu. Dantas a seguiu, mas na porta parou e olhou para Caio. Desculpa, Alfa. Eu fiz o que achei certo. Eu sei, Caio respondeu. Agora vai. Eles se foram. O silêncio que ficou foi pesado, cheio de ecos. Caio Montenegro descobriu que a verdade era como um rio subterrâneo. Podia ficar escondida por gerações, mas um dia encontrava uma fenda e jorrava para a superfície, arrastando tudo que encontrava pela frente. O arquivo da Alcateia das Montanhas Negras ficava no subsolo da fortaleza, num cofre de pedra e aço que guardava séculos de história. Caio passou a manhã inteira revirando caixas empoeiradas, acompanhado apenas por um lampião e pela culpa que pesava em seus ombros. Os registros da expulsão dos Leal estavam num canto esquecido, cobertos por teias de aranha. Ele os levou para a mesa e começou a ler. O que encontrou fez seu sangue gelar. Isso não é possível, murmurou. O quê? A voz de Marcos veio da escada. O Beta descia com 2 xícaras de café, o rosto cansado. Achou algo? O registro da expulsão. Caio apontou para os documentos. Diz que o avô de Mara, Tiago Leal, desafiou o Alfa por insubordinação e tentativa de golpe. Mas olha isso. Marcos se aproximou e leu por cima do ombro dele. Testemunhas? Franziu a testa. Não tem nome de testemunhas. Exato. E olha a assinatura do Alfa. Seu avô. Meu avô assinou, mas a data. Marcos, essa data é 2 meses antes do suposto desafio. Ele assinou a expulsão antes de ela acontecer. O silêncio caiu entre eles. Isso significa... Marcos engoliu em seco. Significa que foi uma armação. Meu avô queria os Leal longe da Alcateia. Inventou um motivo. E usou o poder dele para tornar aquilo oficial. Caio passou a mão no rosto, exausto. A família de Mara foi banida por uma mentira. Você tem certeza? Não. Mas tenho um começo. E vou descobrir o resto. Enquanto Caio investigava nos arquivos, Mara recebia uma visita inesperada na livraria. Dona Edna, a velhinha da porta ao lado, sua vizinha de apartamento, entrava na livraria com passos lentos e um envelope amarelado nas mãos trêmulas. Mara, querida, preciso te dar uma coisa.
Guardei por muito tempo. Seu avô me pediu, antes de morrer, que só entregasse quando chegasse a hora. Acho que a hora é agora. Mara franziu a testa, confusa. Meu avô? Dona Edna. A senhora conheceu meu avô? Morei ao lado da família dele por 40 anos, criança. Antes de vocês se mudarem para cá. Ele era um homem bom. E deixou isso para você. Ela estendeu o envelope. Estava amarelado, com o lacre intacto e o nome, Mara, escrito à mão. O que é isso? A verdade. Pelo menos a versão dele. Dona Edna apertou a mão da jovem. Seja forte, menina. O que está aí dentro pode mudar tudo o que você sabe. Ela saiu antes que Mara pudesse agradecer. Com as mãos tremendo, Mara abriu o envelope. Dentro, uma carta longa, escrita com a caligrafia firme de seu avô. Minha querida Mara. Se você está lendo esta carta, significa que o tempo chegou. Que a história está pronta para ser contada. Você cresceu ouvindo que fui expulso por desafiar o Alfa. Que perdi um duelo e fui banido com minha família. Isso é o que eles queriam que você soubesse. Mas não é a verdade. A verdade é que eu descobri algo que não deveria. Algo sobre o Alfa da época, o velho Montenegro. Ele estava desviando fundos da Alcateia. Roubando de todos para enriquecer a si mesmo. Eu encontrei os registros. Confrontei-o em particular, achando que ele iria se explicar. Em vez disso, ele me acusou de traição. Forjou testemunhas. Fabricou um desafio que nunca aconteceu. E me baniu com minha família para que eu nunca pudesse contar a verdade. Guardei provas, Mara. Cópias dos registros. Escondi num lugar seguro, onde só você pode encontrar. Vá ao mirante onde costumávamos ver o pôr do sol. Atrás da terceira pedra à esquerda, enterrei uma caixa de metal. Lá dentro, tudo o que precisa para provar minha inocência. Não deixe que nossa família seja lembrada como traidora. Nós é que fomos traídos. Com todo o meu amor. Seu avô, Tiago. Mara leu 3 vezes. Na terceira, as lágrimas já escorriam pelo seu rosto. Seu mentiroso, ela sussurrou, sem saber se era para o avô, para o velho Montenegro, ou para o destino cruel que mantivera sua família na sombra por tanto tempo. Ela precisava contar a Caio. Mas antes, precisava ir ao mirante. Você vai fazer o quê? Tom, seu único amigo humano na cidade, que sabia de tudo, porque Tom sabia sempre de tudo, estava pálido. Vou até a alcateia deles. Sozinha. Mara. Isso é loucura. Você vai entrar no território dos caras que expulsaram sua família. Sozinha. Sem escolta. Sem proteção. Tenho a carta do meu avô. Tenho as provas. E tenho Caio. Ela colocou a mão no peito, onde o coração batia acelerado. Eu confio nele, Tom. Confiar nele é uma coisa. Confiar na alcateia dele é outra completamente diferente. Por isso vou sozinha. Se eles me virem como ameaça, paciência. Mas se me virem como uma leal pedindo justiça, talvez, pela primeira vez, eles me ouçam. Tom suspirou, derrotado. Você é a pessoa mais teimosa que eu conheço. Obrigada. Não foi elogio. Foi sim. Ela o abraçou, rápida, e saiu antes que ele pudesse protestar mais. A alcateia Montenegro ficava a 40 minutos da cidade, escondida entre montanhas e florestas densas. Mara conhecia a localização apenas por histórias, nunca imaginou que um dia estaria ali, entrando por vontade própria. Os guardas da fronteira a viram de longe. 2 guerreiros enormes, que a abordaram com desconfiança imediata. Identificação. Não tenho. Mas tenho um nome, Mara Leal. E vim falar com Caio Montenegro. O Alfa. Os guerreiros trocaram olhares. O nome Leal era conhecido. E não era bem-vindo. O Alfa não recebe visitas sem agendamento. Ele vai me receber. Por que receberia? Porque ele me ama, ela quase disse. Mas conteve a língua. Porque tenho provas que podem mudar a história desta alcateia. Um dos guerreiros hesitou. O outro foi menos paciente. Saia daqui antes que a gente te arraste para fora. Tentem. A voz não veio de Mara. Veio de trás dela. Caio. Ele estava ali, com Dantas ao lado, o rosto uma máscara de fúria gelada. Essa mulher é minha convidada. Quem tocar nela vai responder a mim. Os guerreiros recuaram instantaneamente. Caio atravessou o espaço entre eles e parou diante de Mara. Seus olhos cinza estavam arregalados, confusos, assustados. O que você está fazendo aqui? Sozinha? Podiam ter te machucado. Precisava te entregar isso. Ela ergueu a carta do avô.
A verdade sobre minha família. Sobre o que realmente aconteceu. Caio pegou a carta. Leu rápido. Quando ergueu os olhos, havia algo novo neles. Isso muda tudo, ele murmurou. Eu sei. Você confiou em mim. Veio até aqui. Sozinha. A voz dele falhou. Mara. Eu disse que confiava em você. Não foi da boca para fora. Ele a puxou para um abraço tão apertado que ela quase não conseguia respirar. Eu vou resolver isso. Prometo. Eu sei. Dantas, observando a cena, tossiu discretamente. Alfa, talvez seja melhor levá-la para dentro. Antes que mais alguém veja. Caio concordou. Mas não soltou a mão dela. A sala do conselho estava lotada. Anciãos, guerreiros, e no centro, Isadora Montenegro, com os olhos cravados em Mara como se quisesse perfurá-la. Ao lado de Mara, Caio segurava sua mão. Ao lado dela, a carta do avô e uma caixa de metal enferrujada, as provas. Convoquei este conselho, Caio começou, a voz ecoando nas paredes de pedra, para rever o caso da família Leal. Isso é um absurdo. Isadora levantou-se. O caso foi julgado há 2 gerações. Foi julgado com base em mentiras. Caio ergueu a carta. Esta carta, escrita pelo patriarca Leal antes de morrer, detalha como meu avô forjou as acusações. E estas, ele abriu a caixa, mostrando papéis antigos, são as provas. Registros financeiros que mostram desvios de fundos. Meu avô roubou da alcateia. E quando foi descoberto, calou a testemunha expulsando-a. O murmúrio que percorreu a sala foi como um terremoto. Isso é mentira. Isadora avançou. Meu pai nunca. Mãe. A voz de Caio era calma, mas cortante. Os números não mentem. As datas não mentem. E a assinatura do meu avô, numa expulsão datada antes do suposto desafio, também não mente. Nós destruímos esta família por nada. Por ganância e medo. Isadora abriu a boca. Fechou. Pela primeira vez na vida, não tinha palavras. Um ancião se levantou. Alfa, o que propõe? Caio respirou fundo. Proponho a anulação imediata da expulsão. A reintegração da família Leal à alcateia. E um pedido público de desculpas. E se alguém discordar? Outro ancião perguntou. Quem discordar, pode se retirar. Agora. O silêncio foi absoluto. Um a um, os anciãos foram baixando a cabeça. Não por convicção, por respeito à autoridade dele. Mas um deles não baixou. Isadora. Eu discordo, ela disse, a voz firme. O coração de Caio apertou. Mãe. Você está destruindo o legado do seu avô. Da sua família. De tudo que construímos. Estou consertando o que ele destruiu. Ele deu um passo em direção a ela. Mãe, eu te amo. Mas não vou viver uma mentira para proteger a memória de um homem que errou. E você também não deveria. Isadora o encarou por um longo tempo. Algo mudou em seus olhos. Talvez orgulho, talvez dor, talvez aceitação. Você é mais homem que seu avô, ela disse, finalmente. E saiu da sala. Caio sentiu o peso da partida dela. Mas também sentiu, ao lado, a mão de Mara apertando a sua. Ele não estava sozinho. No dia seguinte, uma cerimônia simples foi realizada no pátio principal da alcateia. Mara estava ao lado de Caio, vestindo um vestido simples que Dantas conseguirá para ela. Diante deles, a alcateia inteira observava. Hoje, Caio anunciou, corrigimos um erro de 2 gerações. A família Leal é oficialmente reintegrada à alcateia das Montanhas Negras. Suas terras, sua honra, seu nome, tudo restituído. Mara sentiu os olhos arderem. Seu avô não estava ali para ver. Sua mãe também não. Mas ela estava. E isso era suficiente. Quando Caio terminou o discurso e a alcateia aplaudiu, alguns com entusiasmo, outros com relutância, mas todos aplaudiram, ele se virou para ela. Pronta para ser oficialmente uma Montenegro? Ela riu, limpando as lágrimas. Calma, Alfa. Primeiro deixe eu me acostumar a ser uma Leal de novo. Pode demorar? Pode demorar uma vida inteira. Tenho uma vida inteira. Ele a beijou diante de toda a alcateia. Dantas, no fundo, assobiou. E pela primeira vez em décadas, a alcateia das Montanhas Negras teve motivos para sorrir. Naquela noite, Caio e Mara estavam no mirante onde tudo começou. Você salvou minha família. Ela sussurrou, encostada nele. Você salvou a minha também. De si mesma. Ela sorriu. O que a gente faz agora? Agora? Ele beijou o topo da cabeça dela.
Agora a gente vive. Escreve livros. Toma café. Constrói uma vida. Parece um bom plano. É o único plano que tenho. A lua brilhava sobre eles. O vento soprava suave. E no meio do nada, dois lobos finalmente em paz começavam a escrever o último capítulo de sua história. Caio Montenegro descobriu que o amor não era um destino. Era uma escolha renovada a cada amanhecer, a cada olhar, a cada vez que ele via Mara Leal e pensava: ela ainda está aqui. Ela ainda me escolheu. Uma semana após a reintegração dos Leal, uma batida na porta da livraria anunciou uma visita inesperada. Mara ergueu os olhos do balcão e sentiu o sangue gelar. Isadora Montenegro estava na porta. Só. Sem guerreiros, sem dantas, sem a armadura de autoridade que sempre vestia. Apenas uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos e olhos cansados, parada na entrada como quem pede licença para existir. Posso entrar? A voz de Isadora saiu mais baixa do que Mara jamais imaginara possível. Pode. O silêncio entre elas era pesado, cheio de ecos da última conversa. Isadora caminhou devagar, olhando as estantes, tocando os livros com dedos trêmulos. Ele me contou tudo. As provas. A verdade sobre meu pai. Ela parou, de costas para Mara. Passei uma semana trancada no meu quarto, revivendo cada palavra que disse a você. Cada acusação. Cada mentira que repeti sem questionar. Mara não respondeu. Apenas esperou. Eu errei, Isadora continuou, a voz falhando. Errei feio. Passei décadas defendendo um homem que não merecia. E quase destruí a felicidade do meu filho por causa disso. Ela finalmente se virou. Os olhos cinza, tão iguais aos de Caio, estavam vermelhos. Não espero seu perdão. Não mereço. Mas vim pedir mesmo assim. O silêncio se arrastou. Mara deu um passo à frente. Sabe o que meu avô escreveu na carta dele? Isadora negou com a cabeça. Ele disse: não deixe que o ódio defina você. O ódio é uma herança que a gente pode escolher não receber. Ela respirou fundo. Passei a vida inteira odiando sua família. E descobri que odiava uma mentira. Não vou fazer o mesmo com você. Você está me perdoando? Estou escolhendo não carregar esse peso. Mara estendeu a mão. O que você faz com isso, é escolha sua. Isadora olhou para a mão estendida como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E então, pela primeira vez na vida, a antiga alfa das Montanhas Negras chorou. Minha mãe foi te pedir desculpas. Caio estava incrédulo. Foi. E chorou. Minha mãe nunca chora. Chorou. Mara sorriu, encostada nele no mirante onde tudo começou. Acho que ela finalmente está aprendendo a ser humana. Você fez isso. Você conseguiu o que ninguém conseguiu em décadas. Não fiz nada. Só, não odiei de volta. Caio a puxou para mais perto, o queixo apoiado no topo da cabeça dela. Eu te amo. Já disse isso hoje? Umas 3 vezes. Mas pode repetir. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Ele beijou o cabelo dela. Mais algumas? Agora chega. Ela riu. Vai acabar gastando a palavra. Impossível. Tenho um estoque infinito só para você. O silêncio caiu suave entre eles. A lua cheia brilhava acima, derramando prata sobre as montanhas. Caio. Lembra quando você disse que me esperaria a vida inteira? Lembro. A vida inteira chegou. Ele a olhou, confuso. Ela se virou, ficando de frente para ele, os olhos verdes brilhando com uma luz nova. Eu estou pronta. Não tenho mais medo. Não tenho mais dúvidas. Não tenho mais passado. Ela tocou o rosto dele. Só tenho você. E quero você. Inteiro. Agora. O lobo de Caio uivou dentro dele. Mara, você tem certeza? Tenho. Desde o primeiro café. Desde a primeira carta. Desde o primeiro beijo. Só não sabia ainda. Ele a beijou. Desta vez, não foi um beijo de despedida, de medo, de incerteza. Foi um beijo de chegada. De quem finalmente encontra o caminho de casa. Ele a levou para a cabana no alto da montanha, um lugar pequeno, aconchegante, que pertencera à avó dele e agora era só deles. Não havia pressa. Não havia desespero. Havia apenas eles. Caio desabotoou o vestido dela com dedos que tremiam. Ele, que matara ursos com as próprias mãos, tremia ao tocar a pele dela. Nervoso? Ela provocou, a voz doce. Você é a primeira mulher que realmente importa. A única. Ele beijou o ombro dela. Desculpa se eu for desastroso. Ela riu, baixinho.
Só não ler nenhum prefácio durante, e estaremos bem. Vou anotar. Ela o puxou para si. E então, não houve mais piadas. Não houve mais palavras. Houve apenas a descoberta lenta, reverente, de dois corpos que finalmente se encontravam. Cada toque era uma pergunta. Cada beijo, uma resposta. Cada suspiro, uma confirmação. Ela sentiu o lobo dele, a besta prateada, poderosa, mas que se curvava diante dela com uma devoção absoluta. Ele sentiu a loba dela, a fera caramelada, que antes tinha medo de tudo, mas que agora se entregava confiante. Quando finalmente se uniram, não foi com a fúria de alfas em si. Foi com a solenidade de um juramento. Ela chorou, não de dor, de puro alívio. De finalmente pertencer. Ele beijou cada lágrima. Minha, ele sussurrou. Minha destinada. Minha escolha. Minha. Sua, ela concordou. E você é meu. Sempre foi. Desde antes de existir. Depois, quando os corpos exaustos finalmente descansaram, entrelaçados sob as cobertas, Mara traçou círculos no peito dele. Foi melhor que nos livros, ela murmurou. Você leu cenas assim nos meus livros? Imagino. Ele riu, um som rouco e feliz. Vou ter que escrever coisas novas então. Mais realistas. Escreve. Mas não mostra para ninguém. Só para mim. Combinado. Ela adormeceu assim, no calor dele, ouvindo o coração dele bater em sintonia com o seu. Caio ficou acordado por mais tempo, olhando para ela, para as sardas no nariz, para os lábios entreabertos, para a paz no rosto que antes carregava tanta dor. Ela é minha, ele pensou. E eu sou dela. E nada vai separar a gente nunca mais. Pela primeira vez na vida, o alfa das Montanhas Negras dormiu sem um único peso na consciência. 3 meses depois, a livraria estava cheia. Não de clientes, de convidados. Dantas estava no canto, enxugando os olhos disfarçadamente. Marcos segurava a esposa com um sorriso bobo. Isadora Montenegro, sentada na primeira fila, segurava um lenço com a dignidade de quem nunca admitiria que estava emocionada. Tom, o único humano na sala, estava na segunda fila com uma câmera e um sorriso de orelha a orelha. Amigos, Caio começou, de pé no centro da livraria. Este lugar, esta livraria, foi onde eu encontrei não apenas o amor da minha vida, mas a mim mesmo. Ele olhou para Mara, que estava ao seu lado, vestindo um vestido azul claro, o mesmo do primeiro encontro. Mara Leal entrou na minha vida com um livro na mão e lágrimas no rosto. E desde então, ela me ensinou tudo o que eu não sabia sobre sentir. Sobre confiar. Sobre ser vulnerável. Sobre ser humano. Ele respirou fundo. Ela me ensinou que destino não é sentença, é oportunidade. E que a melhor escolha que eu podia fazer era escolhê-la. Todos os dias. Para sempre. Ele se ajoelhou. A livraria inteira prendeu a respiração. Mara, eu passei a vida escrevendo sobre amores imaginários. Sobre cartas que nunca seriam enviadas. Sobre almas gêmeas que eu não acreditava que existiam. E então você apareceu. Leu meus livros. Chorou com minhas palavras. E me mostrou que a melhor história que eu poderia escrever era nossa. Ele puxou uma caixinha do bolso. Você quer passar o resto da vida com um alfa escritor que não sabe mentir, não sabe flertar, e provavelmente vai te encher de livros até você não ter mais onde colocar? Mara riu, soluçando. Sim, ela disse. 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela, uma aliança simples, de prata, com uma pequena flor de cerejeira gravada. E esse anel, ele explicou, é para lembrar que mesmo as árvores sem flores podem florescer de novo. Quando encontram a pessoa certa. Ela o beijou diante de todos. Tom quase quebrou a câmera de tanto apertar o botão. Naquela noite, depois da festa, dos discursos, das lágrimas e dos risos, Caio sentou-se para escrever. Mara estava dormindo na cama deles, exausta e feliz, com o anel brilhando no dedo. Ele pegou o caderno, o mesmo onde escrevera a primeira carta para ela, meses atrás, e começou. Mara, hoje você se tornou oficialmente minha esposa. Mas você já era minha desde o primeiro café. Desde a primeira lágrima que derramou sobre minhas palavras. Desde o primeiro beijo sob a cerejeira. Você me perguntou uma vez se eu acreditava em destino. A verdade é que passei a vida escrevendo cartas para você sem saber que você existia. Passei a vida esperando sem saber que estava esperando. Agora sei. Você é minha destinada, sim. Mas mais que isso, você é minha escolha. Minha escolha todos os dias. Minha escolha em cada amanhecer. Minha escolha até o fim dos meus dias. Prometo te amar em silêncio e em palavras.
Prometo te proteger sem te prender. Prometo escrever para você todos os dias, mesmo que seja só bom dia e boa noite. Prometo ser seu lar, com todo o meu amor, para todo sempre. Caio, seu Alfa, seu escritor, seu. Ele colocou a carta na gaveta, junto com todas as outras. Um dia, mostraria para ela. Mas não hoje. Hoje ele só queria deitar ao lado dela, sentir seu calor, ouvir sua respiração. E agradecer à lua por tê-la trazido até ele. A livraria Páginas e Sonhos, agora tinha uma filial nas Montanhas Negras. Mara passava os dias entre as duas, cuidava da livraria original e da nova, sempre com um pequeno ajudante. Helena, nome escolhido em homenagem à avó de Caio, que aprenderá a amar a nora antes de partir, tinha 2 anos e já adorava livros. Passava horas no colo da mãe, lendo livros de cabeça para baixo e apontando para as figuras com dedinhos gordos. Caio escrevia todos os dias. Seus livros agora eram publicados com seu nome verdadeiro, e ele fazia questão de incluir uma dedicatória em cada um. Para Amy, que me ensinou que a melhor história é a que a gente vive junto. Isadora se tornará a avó mais coruja da alcateia. Passava tardes inteiras com Helena, contando histórias dos antigos tempos, mas sempre com um final diferente, onde a família Leal era recebida de braços abertos. A vovó era brava antes. Helena perguntou um dia. Pera, Isadora admitiu. Mas aí sua mãe me ensinou que a gente pode escolher ser melhor. Eu também posso escolher? Pode, minha neta. Pode sempre. Dantas se tornará o padrinho oficial de Helena. Marcos era o tio preferido. Visitava todo mês, sempre com um presente novo e uma piada pronta. Sabe, ele disse num desses jantares, olhando para a família reunida. Quando você apareceu pedindo conselho sobre como conquistar uma Leal, eu nunca imaginei que ia acabar sendo tio de uma Montenegro. Nem eu, Caio riu. Mas obrigado por existir. Obrigado por me aturar. Também. Naquela noite, no Mirante Norte, Caio e Mara assistiam ao pôr do sol com Helena dormindo no colo do pai. Feliz? Ele perguntou. Ela olhou para ele, para a filha, para o vale que agora era deles. Mais do que qualquer livro poderia descrever. Boa resposta. Ele beijou a testa dela. Porque eu ainda tenho algumas páginas em branco. Sempre tem. E eu vou estar aqui para preencher cada uma com você. O sol se pôs atrás das montanhas. A lua começou a subir. E no meio do nada, uma família de lobos, prateado, caramelado e um pequeno filhote de pelagem dourada, uivou junto para a noite. O fim. Ou melhor, o começo de tudo. Fim. E assim termina a história de Caio e Mara. Se você se emocionou, curte esse vídeo. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem essa história também. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todo dia tem uma nova história esperando por você. E lembrem-se, o amor verdadeiro não é sobre destino, é sobre escolher alguém todos os dias.